Olá, pessoal. Salve Maria, salve São José, boa tarde. Estão conseguindo me ouvir direito? Boa, salve Maria. Eu tô. Que bom. Ellen, Ícaro, Sandra e Bela. Foi mal, Ícaro, não pude te responder ali. Aí, quando eu tava mexendo nas coisas aqui, só deu tempo de mandar o link. Bom, eu tive que ajeitar Salve aqui. Maria. Muito obrigado, irmão. Tamo junto. Que orgulho vocês aqui, meus amigos queridos. É uma honra. Pois é. E a Ellen aqui, batizada, primeira comunhão. Agora, Batizada, comungada e prontíssima para me consagrar. muito bem. Louvado seja Deus. 4 e 4. Em honra a vocês que estão aqui pontualmente no horário definido, eu vou começar. E como vai ficar salvo o resto do pessoal que não puder participar agora, não faz problema nenhum. Gravando já? Ok. Como tudo que é de Deus começa com oração e termina em oração, vamos pedir à Virgem Santíssima que interceda por nós para que nosso encontro seja frutuoso e que nele tudo corra para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus e nossa, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai do Filho e do Espírito Santo. Olha que coisa curiosa. Vocês que conhecem os franciscanos de Betânia, olha o que eu achei aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Um cartãozinho Silas e um Sol. Quando eu fui fazer retiro pessoal lá com eles, e a gente já tá podendo fazer retiro pessoal de novo com eles, que inauguraram. No quarto onde a gente fica e nas coisas que eles deixam pra gente, eles sempre deixam um cartãozinho, ó. Ou alguma coisa feita especial pra gente saber que é pra gente. Pois é, os franciscanos de Betânia são maravilhosos. A gente esteve lá mais cedo, eu e Bela. Perguntaram por vocês a propósito, viu? Vamos marcar pra gente lá. Vamos sim. Pois bem, queridos. Nossos encontros semanais. Deu uma virada? Voltou? Ótimo. É pra abrir aqui a imagenzinha. Nossos encontros semanais dessa turma de consagração estão sendo para a gente tratar dos capítulos do Tratado da Verdadeira Devoção. Eu uso essa tradução da Vozes, que é uma das minhas favoritas. Tem outras que são excelentes, a da Paulus é boa, mas as minhas favoritas são a da Vozes, da editora Vozes, e a da Fraternidade Arca de Maria. E já começamos os exercícios espirituais, não é mesmo? Desde o dia 12. Hoje é o que? Dia 17. Os 12 dias preliminares. Os exercícios espirituais são de meditação inaciana, em cima de textos que estão ali e que tem oração inicial e oração final. Nisso se parecem bastante com a consagração a São José. Aqui a gente tem os 12 dias preliminares, e quem chegou atrasado nesses 12 dias preliminares até que dá, para dar conta, e fazendo os exercícios, mais do que um por dia, faz a oração uma vez, as orações do dia uma vez, mas os exercícios espirituais medita neles, né? Até chegar na semana 1, que é
conhecimento de si mesmo. Daí em diante eu desrecomendo começar a consagração a partir daí, porque o pessoal já vai começar tendo perdido uma parte muito importante. Aí eu recomendaria fazer numa outra data, na data mais próxima. Inclusive vai ter uma data em honra à Virgem Maria no final desse mês, 13 de maio, é a festa de Nossa Senhora de Fátima. Né? Só acontece uma vez por ano e é muito especial. Mas festas em honra à Virgem Maria a gente tem várias ao longo do ano. E vamos que vamos. 12 dias preliminares, a semana de exercícios espirituais sobre o conhecimento de si mesmo, depois sobre o conhecimento da Virgem Maria e, por fim, sobre o conhecimento de Cristo, que é o fim dessa consagração. E uma das coisas que a gente vai ver aqui, uma vez que no primeiro encontro a gente deu uma introduzida no que é essa consagração e está salvo lá no YouTube, o que é ela, por que é ela, e a gente viu também o capítulo 1, que trata da necessidade dessa devoção. Por que a consagração à Virgem Maria, essa devoção é importante? Qual a necessidade dela? Então, da mesma forma que a gente fez isso no encontro passado, hoje a gente vai ver o capítulo 2. Então tem encontros em que a gente vai ver mais de um capítulo ao mesmo tempo. Mas hoje é somente o capítulo 2 e tende a ser um pouco mais rápido. Tudo bem? A câmera não está ajudando tanto quanto eu gostaria, mas próximas turmas, melhores produções. Porém, ênfase na formação, que é o que mais importa aqui. Pessoal, alguma dúvida? Fiquem à vontade. Mesmo sobre coisas que já foram faladas, fiquem à vontade, o momento é esse. Ícaro, Ellen, vocês chegaram a ver a formação da semana passada? Que ficou salva? Ainda não. A gente vai abrir aqui. Massa. Muita coisa foi dita lá. Tá tudo lá no grupo, né? Ou qualquer coisa eu falo contigo no privado. Beleza. E tá no canal também, Vida Devoto. Obrigado. Tamo junto. Então, capítulo 2. Verdades fundamentais da devoção à Virgem Maria. Uma coisa que impediu, digamos assim, a devoção a São José de se tornar mais forte na igreja, apesar de São José ser o santo mais elevado em dignidade, o mais importante de todos depois da Virgem Maria, inclusive acima da hierarquia angélica, tal foi a dignidade com que ele foi constituído. Mas, apesar de tudo isso, São José não foi tão bem explorado ao longo da igreja, né? A devoção a São José não foi bem explorada por um motivo. Se criou uma concepção muito equivocada de quem São José era. São José idoso, um São José viúvo, um São José que desconfiou da Virgem Maria, que acreditou que a Virgem Maria cometeu algum pecado contra ele, por isso engravidou. Então, a gente que se consagrou a São José, ou pelo menos foi fazendo os exercícios espirituais, conhece o livro do Padre Donald Kelly, vai se dando conta de que, na verdade, apesar de alguns santos terem acreditado nessa versão de São José, tem muita coisa que não bate. E aí está um ponto-chave, não é possível ter uma devoção verdadeira a algo que não é verdadeiro. Como uma devoção a um São José que não existe pode ser verdadeira, não é? Então, como que uma devoção à Virgem Maria pode ser verdadeira? Já que a gente está falando da consagração a ela. Primeiro, uma Virgem Maria verdadeira, né? Em segundo lugar, uma devoção cristocêntrica.
Toda devoção culmina em Cristo. E tem Cristo no centro. Cristo acêntrico. Se eu sou devoto de Santa Teresinha, e um devoto verdadeiro, eu estou utilizando Santa Teresinha, minha relação com Santa Teresinha, como meio para me relacionar com Deus e com as coisas de Deus, com o sagrado. Mas o sagrado, com S maiúsculo, o nosso Deus, ele é o fim. Santa Teresinha não é o fim da devoção. Ela é o meio. É uma coisa que os protestantes não costumam ter facilidade para entender, né? Eles acham que a gente toma os santos como se fossem fins. E aí nós estamos idolatrando os santos. Não, os santos são meios. Não é diferente com a Virgem Maria. E toda e qualquer forma de devoção, inclusive consagração, também é um meio. Eu sou devoto da Virgem Maria para me aproximar de Deus, de seu Filho Jesus Cristo. De seu Filho Jesus Cristo. Por mais tosca que seja essa comparação, eu gosto de fazer ela porque ela é muito útil. A comunhão dos santos é como se fosse, entre outras coisas, São José Maria Escrivá fala que é como se fosse uma transfusão de sangue espiritual. Só que para falar dos méritos e da intercessão dos santos, no sentido de alcançar graças para nós, mas também pode ser comparada com a networking. Como nos favorece, né, a vida, uma boa network. Pois os santos são uma boa networking. São aqueles que têm mais moral com Deus do que nós. E aos quais podemos recorrer para alcançar graças de Deus. Pois é. Pois é. E para aprender como agradar a Deus, porque se tem uma coisa que os santos manjam, né? Agradar a Deus. E eis que temos a Virgem Maria. Na verdade, a Deus nós destinamos o culto de latria, adoração. E quando colocamos algo no lugar de Deus, se torna idolatria. Aos santos, dulia, que é um culto de veneração, honra. Só que a Virgem Maria não é dulia, é hiperdulia. A Virgem Maria é hiper santa. Hiper santa, não é? Super santa, digamos assim. Tanto é que não se chama, não é muito comum chamar Santa Maria, tirando a oração, né? O mais comum é Maria Santíssima. Mais do que santa, é santíssima. Santa no nível foríssimo da curva. Foríssimo da curva. Então, se faz sentido nos aproximarmos dos santos para termos mais facilidade na nossa relação com Deus e para aprendermos a nos relacionar com Deus, com aqueles que sabem, né? A gente aprende com quem sabe. Faz muito mais sentido com a Virgem Maria, né? E que a ênfase de aprender com os santos e de ser como santos, no amor que eles tinham a Deus, seja na Virgem Maria. Em segundo lugar, São José. Mas primeiro disparado na Virgem Maria, concebida sem pecado original, aquela que gestou o nosso Cristo. Virgem Maria, um grande meio de nos aproximarmos de Deus, mas tendo Cristo como centro. Literalmente, que Cristo estava no ventre da Virgem Maria, no centro mesmo. Mas espiritualmente também, porque tudo que é da Virgem Maria é de Deus e tende a Deus e é feito para a maior honra e glória de Deus. Quando nos colocamos como consagrados da Virgem Maria, escravos por amor, e a gente já explicou lá na primeira formação o que é escravidão por amor e por que esse termo tão contundente, escravo, qual o sentido disso. Mas quando a gente se coloca como escravo da Virgem Maria, a gente está se colocando como escravo de Deus. Escravo de uma escrava. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Não existe vontade da Virgem Maria e vontade de Deus. Não existe.
Existe uma coisa só, vontade de Deus, que a Virgem Maria vive. Não existe discrepância alguma. Ela é a criatura mais perfeita aí. Se existem santos de sétima morada, a Virgem Maria está no topo de um arranha-céu. Não tem outra. Essa lógica que nos foi ensinada por Santa Teresa d'Ávila, ela é insuficiente para descrever um caso de um São José, por exemplo, e quem dirá o da Virgem Maria. Quem dirá o da Virgem Maria? Sendo que nós, pela graça do batismo, quando estamos em estado de graça, participamos de um mistério que é um dogma, inabitação da Santíssima Trindade. Deus habita ao fundo da alma humana. E Santa Teresa d'Ávila se deu conta disso não de forma teórica, mas experimental. Ela que foi crescendo nas moradas, descobriu que na sétima, no estágio mais avançado da vida interior dela, ela se deparou com a própria Trindade dentro dela. Não materialmente falando, mas espiritualmente falando. O que nos dá substância? É o próprio Deus. Mas é de um modo diferente. Não é somente a assinatura de Deus e a força de Deus sustentando a nossa matéria e o nosso ser. Mas a presença mesmo. Presença pessoal de Deus no fundo da nossa alma. E avançar para águas mais profundas é avançar para dentro. É avançar para dentro. A vida interior não se chama interior à toa. São as duas analogias mais famosas, né? Voar mais alto, espiritualmente falando, mas avançar para águas mais profundas. Que são as palavras que Nosso Senhor utilizou, né? Então, todos nós, quando em estado de graça, temos a presença pessoal da Trindade nos habitando. E os santos, conforme eles vão crescendo na graça de Deus, vão começando a estranhamente se sentirem habitados. Se sentirem habitados mesmo, como se tivesse uma vida dentro deles que não é eles mesmos. Às vezes a gente pode se dar conta, caramba, isso aqui que eu falei, você falar uma coisa maravilhosa, tocar o coração de alguém, só depois você se dá conta do que você falou. Aí você vê a inspiração do Espírito Santo. Só que ali é como se o Espírito Santo te usou, é diferente de você se perceber mesmo habitado. E conforme a gente vai crescendo na graça de Deus, amadurecendo espiritualmente, a gente vai ganhando uma espécie de sensibilidade. Não é material, mas para perceber que de fato não sou só eu aqui. E que no mais fundo de mim tem Deus. E mais do que isso, eu não sei ser eu no sentido mais profundo do profundo do profundo do profundo de ser você mesmo sem Deus. E sem ser eu em Deus. Sem ser eu em Deus. Ok, todos nós participamos desse mistério da inabitação da Santíssima Trindade. E o recolhimento interior tira a nossa atenção, o foco do nosso coração para as coisas de fora e bota dentro. Eu posso estar trabalhando, estar fazendo as coisas, né? Programando, eu posso estar escrevendo, posso estar lavando roupa, cozinhando, eu posso estar fazendo qualquer tipo de coisa. Mas meu coração está mergulhado na presença de Deus. E a presença de Deus não é fora, é dentro. Conforme a gente vai avançando na vida interior, a gente vai percebendo que não é tão fora. Ah, Deus está em tudo, claro, onipresente. Mas está sobretudo aqui. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e sempre nova. Muito tarde vos amei. Eis que estáveis dentro e eu lá fora procurá-los. Santo Agostinho, né? Ok, então todos nós participamos desse mistério que vai se desvelando, né? Se descortinando para nós, conforme vamos trilhando esse caminho maravilhoso e delicioso
Mas a Virgem Maria, mais do que na habitação da Santíssima Trindade, foi habitada por Jesus Cristo. Não somente espiritualmente falando, mas corporalmente falando. Ela portou o corpo de Cristo dentro dela. Mais do que isso, ela gestou o corpo de Cristo. Então, a vida da Virgem Maria é cristocentrismo puro. Cristocentrismo puro. A Virgem Maria é um grande farol, uma grande seta que aponta para Cristo. Nos aproximarmos da Virgem Maria não é nos afastarmos de Deus em nada. É muito pelo contrário, nos aproximarmos deste mesmo Deus. Deste mesmo Deus. Deste mesmo Deus. Pois que a Virgem Maria serve e serve muito bem para nos aproximarmos de Deus. Sim? Querem dizer alguma coisa, pessoal? Fiquem à vontade. Caso tenham alguma dúvida, queiram partilhar alguma coisa. Pois, verdade fundamental número 1 da consagração pelo método de São Luís, dessa verdadeira devoção à Santíssima Virgem que São Luís nos apresenta. Ela é cristocêntrica. Cristo é o fim. Tudo é para Cristo. Tudo é para Cristo. Ela é um grande atalho para crescermos em intimidade com o nosso Senhor. Ok? Ok. Entre as outras verdades fundamentais que São Luís Maria Grignon de Montfort traz, são 5 verdades fundamentais. 5 verdades fundamentais. Que ele separa cada uma em um artigo. É interessante notar. Não sei se vocês estão com o Tratado da Verdadeira Devoção aí, ou se vocês estão. Mas a organização do tratado é maravilhosa. Capítulo, artigo. É bem típica de algo com caráter jurídico. É até bom. É até bom. A forma de organização. A linguagem que ele utiliza não é jurídica, digamos assim. Pelo contrário, é uma linguagem muito acessível e muito saborosa. Muito saborosa. Verdade número 1. A devoção é cristocêntrica. Tá, vou citar um trecho de São Luís, só para a gente concluir, já que a formação de hoje é mais curta, que é artigo 1º do capítulo 2º. Obrigado. Parágrafo 61. Primeira verdade. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Tudo na Igreja e tudo em relação à fé e à espiritualidade deve conduzir a Cristo. De modo contrário, não é verdadeiro. Estamos andando por um caminho torto. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A Virgem Maria pode ser o meio, mas o fim é Cristo. E o começo, ele também. O princípio e o fim de todas as coisas. Nós só trabalhamos, como diz o apóstolo, para tornar todo homem perfeito em Jesus Cristo. Perfeição do amor, santidade, perfeição da caridade. Pois é em Jesus Cristo que habita toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graça, de virtude, de perfeições.
porque nele somente fomos abençoados de toda a bênção espiritual, porque é nosso único mestre que deve ensinar-nos, nosso único Senhor de quem devemos depender, nosso único chefe ao qual devemos estar unidos, nosso único modelo com o qual devemos conformar-nos, nosso único médico que nos há de curar, nosso único pastor que nos há de alimentar, nosso único caminho que devemos trilhar, nossa única verdade que devemos crer, nossa única vida que nos há de vivificar, e nosso tudo em todas as coisas que deve nos bastar. Abaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Deus não nos deu outro fundamento para nossa salvação, nossa perfeição e nossa glória, senão Jesus Cristo. Todo edifício cuja base não assentar sobre esta pedra firme estará construído sobre areia movediça e ruirá fatalmente mais cedo ou mais tarde. Fora dele, tudo é ilusão, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e danação. Tratado da verdadeira devoção, palavras de São Luís. Pois é, de um dos santos, talvez o mais devoto da Virgem Maria da história, né? Ou pelo menos o que mais ajudou outras pessoas a serem, ou num nível mais profundo, a serem num nível mais profundo. São Luís Maria de Montfort, falando com esse nível de rigor que Cristo é o único caminho. Então não há exagero algum. Não há exagero algum na devoção à Virgem Maria, porque ela não foge disso que ele apresenta. Tudo que a gente vai ver no tratado, como práticas do consagrado, como pressupostos da consagração, como coisas que devemos abraçar com a nossa vida, com o nosso coração e com as nossas vísceras até, se queremos nos aproximar de Deus com a Virgem Maria, nada disso contradiz esse parágrafo 61 que São Luís nos traz. No primeiro encontro, eu trouxe um outro trecho de São Luís muito semelhante a esse, só que ainda mais duro nesse sentido. Porque ele diz que, comparada a Deus, a Virgem Maria é um nada. Talvez menos que nada, menos do que um átomo. Porque Deus é Deus e a Virgem Maria é uma criatura. É a mais perfeita, mas tudo que ela é em Deus e por causa de Deus. Então, a nossa mãe maravilhosa, perfeitíssima, que tem esse coração gigantesco. Vejam, aquela que amou Cristo até o Calvário e torrou sua vida por amor de seu filho, também tem a missão por Deus dada, de se tornar por nós, que também somos seus filhos. Deus é Pai, né? A Virgem Maria foi escolhida para ser instrumento da paternidade de Deus, só que de uma forma feminina, ou seja, ser mãe. Ser mãe. Então, essa pessoa maravilhosa é, diante de Deus, muito digna por conta da dignidade que Deus constituiu ela, mas por si mesma, ela não é muito diferente da gente. Ela é criatura. Ela é criatura. Mas ela é um tesouro gigantesco, pela mesma dignidade com que Deus a constituiu para nós. Um tesouro de amor. Nossa Mãe Maria Santíssima. E aí vamos para a segunda verdade fundamental da devoção à Santíssima Virgem. Pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Dependemos deles. Dependemos deles para tudo. Algumas pessoas que
não creem em Deus ou não querem acreditar em Deus, que tem uma repulsa à ideia de acreditar em Deus, mas especificamente não estou falando daquelas que gostariam, mas têm alguma dificuldade, têm alguma trava, ou daquelas que, em alguma medida, tanto faz para elas se exista um Deus ou se não, por qualquer motivo que seja, mas eu estou falando especificamente daquelas que têm um ódio visceral à ideia de Deus, que tem um ódio visceral à possibilidade de crer em Deus, chamados ateus militantes, aqueles que não se contentam apenas com serem ateus, mas querem dizimar, dizimar todo o senso de sagrado, de religião, toda toda relação com Deus que se possa ter. Bem, essas pessoas têm uma trava fundamental que está enraizada numa coisa que está nessa verdade aqui. Pertencemos a Jesus. Ora, no momento em que eu admito para mim mesmo, interiormente, né? No momento em que eu assimilo que eu sou uma criatura, que eu não existo por mim mesmo, em primeiro lugar, ninguém existe por si mesmo porque ninguém criou a si próprio. Você pode ter ralado na vida, você pode desde guri ter aprendido a se virar por conta própria, mas você não talhou a si mesmo do nada. Ninguém se criou do nada. Até do ponto de vista material, nós recebemos a nossa matéria, né, dos nossos pais. Nosso código genético da nossa mãe e do nosso pai. Nossa nutrição da natureza. Não somos seres autossuficientes ou independentes. Muito pelo contrário. Há uma dependência gigantesca, gigantesca, ontológica no ser humano. Devemos buscar a autonomia, que é sinônimo de maturidade, né? Você saber se virar por conta própria, pagar seus boletos, enfim, saber lidar com os próprios problemas, né? Especialmente as coisas mais triviais da vida, né? É verdade. Mas, num sentido mais amplo e mais profundo, não existe essa autonomia. Ela é sempre uma tentação nos acreditarmos autônomos, mas nós não somos. Nós não somos. E se nós dependemos, poxa, nós dependemos do gari que limpa a rua e a gente está passando pela rua e ela pode não estar a coisa mais linda do mundo, mas se não fosse o trabalho dele, caramba, ia ser lixo para tudo quanto é lado. Das pessoas que plantaram alimento que chega até nós, que tiraram o leite da vaquinha lá que a gente vai tomar aqui. Das pessoas que construíram a casa da gente, dos nossos pais. Meu Deus, como a gente depende dos outros. E como a gente depende da criação mesmo, não somente dos outros seres humanos. Mas como a gente depende da natureza, como a gente depende das plantas, dos animais que nos servem como alimento. Dos seres fotossintetizantes que nos dão oxigênio. Não somos seres autônomos. Porém, estou falando aqui do ponto de vista material, né? Não estou falando nem do ponto de vista de personalidade, de educação. Porque se a gente sabe falar português, se a gente tem disso ou aquilo, aí a gente entra no outro nível de dependência. Quantas pessoas a gente precisou para a gente ser o que a gente é e para a gente saber o que a gente sabe? Para a gente ser capaz de fazer o que a gente faz, né? Tem a nossa individualidade, é verdade, tem a nossa singularidade que é única, mas ao mesmo tempo para nós sermos nós mesmos. De quanta gente a gente não precisou, né? Ok, é um outro nível de dependência. E um ateu militante pode assimilar essas coisas, tá? Vai ter sempre um sentimento um pouco de revolta nele, mas mais dirigido para uma outra forma de dependência. Se dependemos das
outras criaturas, sejam seres humanos, sejam os animais, sejam as plantas. Se nós dependemos dos outros, quem dirá de Deus? Quem dirá de Deus? A nossa existência é sustentada por Deus. E no momento em que eu assimilo que eu sou uma criatura e que há um Criador, existe uma consequência lógica para isso. Deus é o meu dono. Não importa o que eu faça, não importa o que eu queira fazer ou deixar de fazer, o negócio é ontológico. Tá num nível que não é minha escolha, minha liberdade. Eu fui feito por ele. Então, tecnicamente, eu sou propriedade dele. E isso não desce, não desce, não desce. Não desce facilmente para essas pessoas. Agora, é só para elas que não desce? Muito frequentemente para nós católicos também. Para nós também. Não existe uma existência apartada de Deus, em tudo dependemos dele. E somos dele, somos propriedade de Deus. Podemos viver em função da realidade, né? Ou viver em função de neuroses. E fingir que certas verdades não são verdades ou não existem, né? Levar uma vida apartada do sagrado, levar uma vida apartada das realidades últimas, apartada do caráter espiritual dela mesma, né? Mas isso não muda os fatos. Isso não muda essas verdades mais profundas. Eu viver em função delas ou não muda essas verdades mais profundas. Uma delas é: eu sou propriedade de Deus. Porém, apesar de nós sermos propriedade de Deus, apesar dos demônios serem propriedade de Deus, inclusive, nós podemos não viver em função disso. Confere? Confere. E sermos como que os demônios, que abraçaram até o tutano a tentação de ser eles sem serem em Deus. Tentação fortíssima. Eu ser eu mesmo sem ser em Deus. Ok. Mesmo nós, católicos, somos tentados a isso. Somos tentados a isso. E aí uma coisa muito importante, a escravidão pelo método de São Luís, a escravidão à Virgem Maria, nos põe nessa postura de posse de Deus. Não é ruim ser propriedade de um Deus que é amor, que se encarnou para nos salvar apesar de tudo que fizemos por ele, contra ele. Que nos criou, fez tudo o que foi feito com um transbordamento de amor. Um Deus que, na verdade, é uma comunidade de amor, é uma família de amor. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E que nos fez, enquanto humanidade, para sermos isso que a Trindade é. Uma comunidade de amor. Uma grande família. Uma família grande, feliz e unida. É isso que a humanidade foi feita para ser. Deus é família e Deus não sabe não ser família. E foi para isso que ele nos fez, para sermos família. Tanto nos nossos núcleos familiares, né, biológicos mesmo, mas num sentido mais amplo. A sociedade era para ser uma grande família. As empresas eram para ser famílias. Né? Não no sentido mais literal, né, mas ter um senso de família muito forte. Muito forte. Serem a extensão do que é a família. O Brasil era para ser uma grande família. Família dos brasileiros. E ok. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosíssima. Apesar de, a primeiro momento, poder soar talvez negativo, não há nada de errado em ser posse de Deus.
Sobretudo porque quando um homem diz minha mulher, uma mulher diz meu homem, eles estão utilizando palavras que remetem à posse. Meu, minha. Mas por que isso é tão bonito? Por que isso é tão bonito? Meu esposo, meu filho, meu pai, meu posse. Porque é uma posse afetiva, não é verdade? Essa posse fala de amor. Fala de amor. E eis uma coisa que os místicos desejavam ardentemente: ser posse de Deus, ser tomados por Deus e possuir a Deus. São João da Cruz diz que não é possível dominar a Deus, prender a Deus, laçar Deus, senão por meio do amor. Ele não diz que é impossível laçar Deus, conquistar Deus. Vejam que audácia do doutor da igreja que é chamado de doutor místico. Ele não diz que é impossível conquistar a Deus, laçar Deus. Ele diz que só é possível laçar Deus por meio do amor. Conquistar a Deus por meio do amor. Tornar Deus nosso refém por meio do amor. Porque Ele tudo pode, tudo sabe. Mas de amor verdadeiro do fundo da alma. Eis o amor esponsal, aquele em que o amado e a amante, os dois que se amam, um possuem o outro. Um possui o outro. Não é à toa que o Cântico dos Cânticos nos traz a união do homem com a mulher, a união sexual mesmo e afetiva, como símbolo maior da união da alma com Deus. Da alma com Deus. Um possui o outro. E os dois tomam posse disso. Tomam posse disso. Os místicos, nossa, eles tomam posse de serem posse de Deus e de possuírem Deus de uma forma impressionante, impressionante. E que nos leva a desejar o mesmo. O mesmo. Então, a escravidão por amor, como a gente viu na primeira formação, ela não é aquela escravidão no estilo da escravidão que teve aqui no Brasil. Que existem duas formas de escravidão, né? A involuntária, forçada, que é aquela cruel, e a voluntária, que é como se fosse uma espécie de aliança, de adoção. Eis que a consagração que a gente está fazendo é essa segunda. Essa segunda. E ela nos ajuda a sermos melhor posse de Deus. E lá no fundo vai nos ajudar a possuir Deus de forma melhor, consequentemente. Porque para que Deus se renda à alma, é necessário que a alma se renda a Deus. Deus vai se entregando à alma à medida em que a alma vai se entregando a Deus. É um verdadeiro expulsão. É um verdadeiro expulsão. Porém, essa consagração nos coloca como escravos da Virgem Maria, de modo que reconhecemos e colocamos nas mãos dela. Tudo nosso é dela, agora. É isso que nós reconhecemos. E colocamos a seu serviço. Virgem Mãe, tudo que é meu é vosso, inclusive meus méritos espirituais. Todas as nossas posses físicas, tudo aquilo que somos, todas as nossas posses espirituais, inclusive. Não é que a gente esteja fazendo um voto de pobreza, isso já foi falado lá. Mas tudo que é nosso é da Virgem Maria. A gente está alargando o reino da Virgem Maria. Ela não é rainha? Tudo que é nosso passa a ser da Virgem Maria. E, consequentemente, de nosso Senhor Jesus Cristo.
consequentemente de nosso Senhor Jesus Cristo, porque tudo que é dela é dele. E os escravos, independentemente de qual seja a forma de escravidão, eles são dependentes dos seus senhores. Confere? Confere. A segunda forma de escravidão, que não é tão comum desse lado do mundo, mas até hoje existe no outro, é presente nas Sagradas Escrituras em alguns momentos diferentes, que é quando uma pessoa se coloca voluntariamente como escravo da outra. Essa pessoa vai servir a outra, só que ao mesmo tempo ela vai depender da outra. A gente tem um caso, por exemplo, uma família está quebrada, terrivelmente quebrada. Um pai tem uma esposa, tem filhos e eles estão terrivelmente endividados, ele não encontra trabalho, não tem como sobreviver e fazer sua família sobreviver. E aí tem um senhor, uma outra família, e eles se oferecem, se põem como escravos da outra família. E a outra família adota, se tornam senhores deles. De modo que eles não vão ser apenas empregados da outra família, vão servir a outra família em todas as necessidades dela. Só que ao mesmo tempo eles vão depender da outra família. A educação dos filhos deles vai ser a outra família que vai dar. O alimento deles, a outra família que vai dar. As dívidas deles, as despesas, a outra família vai dar. Só que em compensação vocês vão ser nossos servos. Então quase que uma adoção. A escravidão voluntária. Tudo que é meu, tudo que é posse, minha, são vossos, somos vossos escravos. Só que ao mesmo tempo, vocês são responsáveis por nos dar tudo aquilo que precisamos. Tudo aquilo que precisamos. É algo muito, muito para além do que um simples contrato de trabalho. Especialmente porque isso não tem volta, a menos que formalmente os senhores reconheçam que eles são livres. Alforria, né? Não são mais escravos. Então, quando nos colocamos como escravos da Virgem Maria, é exatamente isso que a gente está fazendo. Reconhecendo que tudo deveremos depender dela também, agora. Em tudo dependemos dela. Tudo dependemos dela. Como o escravo depende de seu senhor. Para receber o alimento espiritual, para todas as coisas espirituais dependemos da Virgem Maria. Também para a providência material, mas a ênfase é na providência das coisas espirituais. Das coisas espirituais. Para crescermos da graça de Deus, dependemos da Virgem Maria. Para sermos fiéis a Deus, dependemos da Virgem Maria, como um escravo depende de seu senhor. A nossa nutrição espiritual, dependemos da Virgem Maria. Tudo que era nosso passa a ser da Virgem Maria e de Cristo, consequentemente. Tudo que nós conseguimos passa a ser deles. E vamos crescendo nesse senso de dependência deles, que na verdade nos liberta. Parece um paradoxo, mas conforme a gente vai crescendo no abandono de Deus, no abandono em Deus, e aqui está o método de São Luís, é um meio maravilhoso para crescer no abandono em Deus, porque nos colocamos como escravos e dependentes da Virgem Maria. Mas para crescermos no abandono em Deus, crescer no abandono em Deus nos traz uma liberdade interior impressionante. Impressionante. Quem aqui conheceu a irmã Violeta sabe o tanto de liberdade interior que uma alma pode ter ali, né? E pode ter muito mais do que ela. Muito mais do que ela. Mas muito daquilo ali vem de um abandono profundo em Deus. Convivi por quase 5 anos com ela, morei com ela lá, estava com ela esses dias. E uma coisa me impressionava na casa lá. Tinha várias geladeiras, porque tinham muitas pessoas que a gente acolhia em situação de rua, né? Que a gente alimentava diariamente. E essas muitas geladeiras
Dos dois, ou estavam vazias ou estavam entupidas de coisas. Não tinha meio termo. Não tinha meio termo mesmo. Quando tudo se esvaziava, rapidamente chegava algo, a providência de Deus. A gente pensava, eita, o que que a gente vai comer, o que que a gente vai dar para os outros? Daqui a pouco alguém ligava, irmã, vou levar não sei quantas toneladas de feijoada para ir. Irmã, muitos bolos estão indo para ir. Irmã, eu creio piamente que isso não aconteceria se a irmã Violeta não confiasse tanto na providência de Deus por meio de um abandono verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiríssimo. Isso fica muito evidente. É impressionante. Tantas coisas que a gente precisava lá, eventualmente, e a irmã, calma, Deus vai providenciar. Não demorava, providenciava. Como esposo zeloso. Porque é isso que Cristo é das nossas almas, esposo zeloso. Quanto melhor nossas almas forem esposas de Cristo, e aí o exemplo da irmã Violeta é muito marcante, muito didático. Melhor esposo ele vai poder ser para nós. Quem muito se faz filho, a Virgem Maria muito se faz mãe. Não é que a Virgem Maria seja mais mãe de uns do que de outros. É que quem muito se coloca como filho dela, ela muito se coloca como mãe na vida deles. A mesma coisa com São José. Quem muito se faz filho de São José muito se faz pai. A mesma coisa se pode dizer de Cristo. A alma que muito se faz esposa de Cristo, Cristo muito se faz esposo dela. Tudo que a vocação de um esposo implica. Pois é. E para viver bem essa vocação esponsal, que é o ápice da união da alma com Deus, a gente precisa crescer no abandono. O cerne da pequena via de Santa Teresinha está nessa atitude de abandono e de confiança em Deus. Abandono. Quando a gente vai devorar, os místicos ler, a gente vai vendo esse negócio sendo recorrente. Tem algumas coisas que são muito recorrentes. Quando a gente começa a tomar contato com a literatura espiritual mais profunda, um São João da Cruz, uma Santa Teresa d'Ávila, uma Santa Teresinha do Menino Jesus, Mestre Eckhart, vários outros, São Bernardo de Claraval, os nossos grandes místicos. Mas até São José Maria Escrivá mesmo, que foi um grande tradutor de Santa Teresinha para a vida cotidiana, né? A gente vai se deparando com algumas coisas que são muito comuns entre eles. Eles tiveram experiências muito diversas, mas tem padrões ali, tem coisas que são substanciais tanto para um quanto para outro, quanto para outro. E que eles, apesar de abordarem de formas diferentes sobre o prisma da própria experiência singular deles, mas que são coisas em comum, sabe? Uma delas é a necessidade de crescermos no abandono em Deus. E a gente tem as três idades da vida interior, né? Um grande marco da vida purgativa, que é a primeira idade da vida interior, é infância espiritual, mas não no sentido de Santa Teresinha, no sentido de pirralice espiritual para uma outra maturidade espiritual que ainda não é a santidade, mas já é carregada e fiada por uma sabedoria gigantesca. Essa transição entre a pirralice espiritual e a segunda idade da vida interior, que é a idade dos adiantados, a via iluminativa, essa transição é marcada, entre outras coisas, pelo desenvolvimento em nós, a graça de Deus, mas com a nossa colaboração, de a alma abandonada em Deus. Uma alma abandonada em Deus. E eis um meio maravilhoso para crescer no abandono em Deus.
se abandonar no colo de mãe da Virgem Maria, na providência materna dela, que alguns santos chamavam de onipotência suplicante. Por que onipotência suplicante? Ela tudo pode? Pode, mas não por si mesma. Pode porque Deus não vai negar um pedido a ela. Se São João da Cruz fala que nós podemos tornar Deus cativo, e a Virgem Maria tornar Deus nosso prisioneiro de amor, quem dirá a Virgem Maria? Se nós podemos, quem dirá a Virgem Maria? Não é? Então, começar a confiar nesse colo de mãe, nos abandonarmos nesse colo de mãe. Nos nossos momentos mais difíceis, mais pesados, nas nossas dificuldades cotidianas, menores também, mas em tudo. E nas coisas que não são difíceis também, né? Mas que são boas, que são positivas, que são deliciosas, mas nos abandonarmos no colo de mãe, da Virgem Maria. Nossa mãe maravilhosa. Nossa mãe maravilhosa. Tem uma imagem que, quando eu vi ela, estava escrito Nossa Senhora da Saúde. Só que eu pesquisei Nossa Senhora da Saúde e a imagem geral é bem diferente. Mas é uma imagem da Virgem Maria sentada assim, com o joelho fazendo 90 graus, e o menino Jesus deitado no colo dela. Ela não estava segurando o menino Jesus, porque a ênfase da imagem é mostrar como o menino Jesus confiava nela e era abandonado nos braços dela. Uma criança abandonada no colo dos pais. Uma criancinha que, quando deitada, fica com a boca aberta assim. Esse tipo de abandono. E a imagem, ela não estava segurando Cristo. Cristo estava deitado no colo dela e estava exatamente assim, ó. Abandonado, completamente abandonado. E estava seguro, não ia cair. Estava perfeitamente no colo dela, mas ela não estava segurando ele. Ela estava contemplando ele. Com um olhar tão afetuoso, tão delicioso de se ver, que, meu Deus do céu, é o mesmo olhar com que ela nos olha quando nós fazemos isso. Nos colocamos em seu colo, com a mesma confiança que o menino Jesus se colocava. E o que nós somos? Ainda que não fisicamente, Silas já é um cara barbado, mas espiritualmente, Silas é o que senão um bebê espiritual? Me coloco no colo da Virgem Maria, como esse bebê espiritual que tem tanto que crescer nas coisas de Deus. Então, o método de São Luís é maravilhoso nisso. Crescermos no abandono em Deus, por meio do abandono da Virgem Maria. Ah, essa imagem é tão boa. Se eu conseguir Fantástico, encontrar, Silas. eu vou compartilhar com vocês. Isso Oi, que eu ia irmão. pedir agora. Se você conseguir, por favor, compartilha lá no grupo. Que eu fiquei Cara, que imagem linda, encantado, velho. só de imaginar. Ela tá assim, com a cabeça meio assim, e o menino Jesus todo no colo dela. E é assim que nós Cara, devemos lindo demais, realmente. velho. Muito bem feita. Sim, É isso, é assim, a representação perfeita, né, simbólica de como nós devemos nos comportar, né, diante dos braços da nossa mãe. exatamente. Exatamente, cara. É isso, vamos à terceira verdade fundamental. Tá vendo? Eu, eu tava falando com Bela mais cedo que eu achei que ia ser mais rápido porque tecnicamente não é tanta coisa assim, mas a gente começa a aprofundar naquilo que tá aqui, que benza a E Deus. quando engrena também, né, o negócio. É, cara. E agora tá finalizando aqui a chamada, o que é que vai acontecer? Você vai criar Aí, outra? Como é? segundo link. Tá, perfeito. Segundo link vai parar lá no grupo. Terceira verdade fundamental. Artigo 3 do capítulo 2. Devemos nos despojar do que há de mal em nós. E a gente
olhou para essa necessidade de uma forma especial agora na Quaresma, não é verdade? Porque o mal que há em nós foi o motivo de um Deus querer, por excesso de amor, se crucificar e se liquidar pelo nosso bem, pela nossa salvação. Cristo, nosso amado Senhor, se deixou moer por nós na cruz, no Calvário. E antes disso, em todos os sofrimentos que o precederam, o Calvário. O nosso mal crucificou um Deus. Crucificou um Deus. Não é pouco, não é pequeno. Santo Agostinho nos fala, quer saber quanto vales? Olha para a cruz, tu vales um Deus crucificado. Isso é o lado bonito e bom da coisa, verdadeiríssimo, é a razão mais profunda de por que Cristo foi crucificado, porque ele não era obrigado assim, ele quis ser crucificado. Só que a razão mais imediata, né? Essa é a razão mais profunda. O porquê maior. Mas a razão mais imediata, o porquê mais imediato é fomos nós que fizemos isso com ele. Fomos nós que fizemos isso com ele. E para crescermos na graça de Deus e para sermos agradáveis a Deus e para sermos nós mesmos no mais profundo sentido possível, ou seja, para eu ser um eu santo, um eu em Deus, vejam, Ícaro só vai ser Ícaro no mais profundo que Ícaro tem para ser ele mesmo, quando Ícaro não for só ele mesmo, quando for Cristo em Ícaro, em toda a sua individualidade, em toda a sua singularidade. Existe algum santo igual ao outro? Não tem. Você vai olhar os que são de uma mesma ordem religiosa. São Francisco, Santo Antônio e São Boaventura. Totalmente diferentes um do outro. Tudo bem que todos tinham a mesma tonsura, né? Todos usavam o mesmo hábito, mas personalidades totalmente diferentes. Temperamentos totalmente diferentes. Sonhos totalmente diferentes. Conhecimentos totalmente diferentes. Um sonho em comum, né? Deus, o céu. Mas Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Elizabeth da Trindade, todos de uma mesma família espiritual. Todos carmelitas, mas totalmente diferentes um do outro. Totalmente diferentes mesmo. Santa Elizabeth da Trindade, colérica, colericaça. Santa Teresa d'Ávila, sanguiníssima. Santa Teresinha do Menino Jesus, melancólica demais. Só para falar de temperamentos, né? Mas cada um em sua singularidade. É algo que era único. É algo que era único. Mesmo dois sanguíneos, por mais hemorrágicos que os dois sejam, são totalmente diferentes um do outro. Totalmente diferentes um do outro. Dois coléricos são totalmente diferentes um do outro. E por aí vai. Eu e você Mas, que o diga em Silas. pois, mas é isso. Cada um com sua singularidade, com seu jeito de ser, com sua riqueza pessoal. Deus não fez ninguém igual a ninguém, nem gêmeos feitos para serem iguais, por mais parecidos que sejam, até mesmo em jeito de ser, tem uma particularidade em cada um. Basta você se acostumar a conviver com eles que você vai saber diferenciar quem é quem. Sabe? Então, em nossa singularidade, fomos todos feitos para sermos santos. E o mais profundo que há em ser Silas é ser Silas em Deus. Que há em Ícaro é ser Ícaro em Deus. Que há em Ellen é ser Santa Ellen. Ainda que não seja canonizada. São José Maria Escrivá diz que
não devemos buscar ser canonizados, mas canonizáveis. Tipo, tem muita gente que nunca vai ser canonizada, mas que é digna de canonização. No sentido de, ó, essa pessoa não vai ser canonizada, tá? Mas se abrisse um processo, ela passaria no processo. Passaria. Só ia faltar um milagre lá para elevar Beato, elevar São Fulano. É isso que São José Maria Escrivá fala. Não devemos buscar ser canonizados, mas canonizáveis. Se seremos canonizados, se uma vez sendo canonizáveis, seremos canonizados ou não, isso daí é Deus e a vontade dele, né? Mas, pois é, pois é. Graças a Deus, a maioria dos santos não são canonizados. E eu digo graças a Deus porque já pensou se a quantidade de santos que pisaram na Terra se reduzisse somente aos que recebem o título de servo de Deus, fulano, venerável fulano, beato cicrano, e por aí vai. Santa fulana, Santa Deltrana. E olha que não são poucos. Acho que só de canonizados a igreja tem mais de 20 mil. Não é pouca coisa. Mas que bom saber que mais do que canonizados a gente tem beatos. Aí cresce o time. Porque lembrem, a igreja também teve muitos mártires, viu? E muitos mártires ao longo da história. Milhões e milhões e milhões e milhões. Então, não se espantem com esses dados. Estou falando só dos reconhecidos. Mais de 20 mil canonizados, se eu não me engano. Aí você bota os beatos nessa equação. E aumenta muito mais. Aí você bota os que nem beatos são, mas estão em processo. Venerável fulano, servo de Deus fulano. O negócio fica gigantesco. Aí você bota os que nem em processo de beatificação estão. Pronto. Louvado seja Deus. Que existe muito mais gente santa no mundo, na história da humanidade, na história da igreja, do que os que entraram formalmente. Obrigado. Com licença. Pois é. Mas para que possamos dizer com propriedade aquilo que São Paulo disse, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Em outras palavras, eu estou me tornando Cristo sem deixar de ser eu mesmo. Uau! É como se eu fosse. Eu continuo sendo eu mesmo, mas é como se a vida de Cristo começasse a viver na minha vida. Cristo vivesse em mim. O amor com que eu amo não é meu, é de Cristo. A força que me move não é minha, é de Cristo. Mas sou eu, mas não é minha, sabe? Então, para a gente chegar nisso, é necessário que a gente se desfaça desse mal que há em nós. Aí, um dos 3 pilares da vida interior, mortificação. A gente tem aquela palavrinha, ascese, que vem de ascender, né? Que é esse esforço por colaborar com a graça de Deus, pela oração, pela penitência e pela caridade. Por a gente se refinar, se lapidar, se trabalhar, né? A santidade, ela chega em nós pelo sacramento, só que em semente. Para a gente cultivar isso, oração, penitência e caridade. Oração, penitência e caridade. E a penitência ou mortificação é esse lapidar. Lapidarmos a nós mesmos, né? E irmos superando os nossos vícios, a nossa inclinação ao pecado, ao erro, a uma mentalidade equivocada. A oração é a própria comunhão com Deus. A caridade é o bem, fazer o bem. Mas a mortificação barra penitência é esse processo de cura interior e ordenamento interior para que eu não apenas não faça o mal, como
vá deixando de ser inclinado a fazer o mal. E aí, para sermos verdadeiros devotos da Virgem Maria, consagrados à Virgem Maria, precisamos levar a César muito a sério. E a levar esse, essa parte do tripé da vida interior, né, de cultivar a graça que recebemos pelos sacramentos. Não podemos ser santos só pela nossa força. Precisamos do auxílio da graça de Deus que vem ordinariamente por meio dos sacramentos e extraordinariamente por outras formas, né? Mas o normal, o ordinário, é os sacramentos. A Eucaristia que me dá força. O batismo que me permite ter um organismo sobrenatural. Dona Ellen agora tem um organismo sobrenatural. Você tem novos órgãos agora. Parabéns. Parabéns. Obrigada. É a linguagem que os místicos usam. É porque a santidade é sinônimo de maturidade espiritual, né? E a gente tem a maturidade biológica e a maturidade psicológica. Eu não nasci com barba, nem com fios brancos que eu tenho aqui, nem com essas entradas que são herança de meu pai. Posso já ter nascido com pouco, mas fui desenvolvendo mais, né? Enfim, meu físico não nasceu do jeito que era, mas eu nasci vocacionado a amadurecer fisiologicamente, biologicamente, confere, né? A virar homem do ponto de vista biológico, a engrossar a voz e tudo mais. Não nasci para ser um bebê a vida toda, confere? Confere. Do ponto de vista psicológico também, maturidade psicológica, maturidade afetiva, eu também não nasci para ser uma criança a vida inteira. Ou para estagnar numa adolescência psicológica, mesmo que aos 30 anos de idade, aos 40. Então, conforme a gente vai amadurecendo psicologicamente, a gente vai ganhando capacidade de fazer as coisas. Fazendo uma analogia com o corpo, é como se o nosso órgão psicológico tivesse se desenvolvido, sabe? A gente vai se hipertrofiando emocionalmente, ganhando capacidade de lidar melhor com as coisas da vida, ser mais assertivo, enfim, né? Mas é um desenvolvimento também. Quando a gente recebe o batismo, a gente ganha a capacidade de se desenvolver espiritualmente também. A capacidade de ser santo. Aí os santos usam, por analogia, essa palavra, organismo sobrenatural. Agora eu vou trabalhar esse organismo, né? Eu vou receber a nutrição dos sacramentos, vou nutrir esse organismo pelos sacramentos, fazendo uma comparação tosca, tosquíssima, mas que ajuda a entender. Os sacramentos são os nutrientes, comparando com a musculação, são os nutrientes e são a suplementação de que a gente necessita para a massa muscular. Mas a gente vai desenvolver se a gente não malhar, que aí é a sese, a oração, a penitência e a caridade. Tipo, só os sacramentos, 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 não. Digamos que os sacramentos são alimentação correta, whey protein e creatina. Tosco, mas ajuda a entender. A ascese, que é a caridade, a oração e a penitência, são a própria musculação em si. Perdoe-me, reduzir uma coisa tão elevada a uma analogia tão boba, mas ajuda a entender bastante. E aí, pelo batismo, a gente ganha a capacidade de desenvolver a nossa musculatura espiritual. Irmã Violeta é uma pessoa que tem uma musculatura espiritual mais desenvolvida do que a maioria das pessoas, entende? Por exemplo, um São José Maria Escrivá era uma pessoa espiritualmente hipertrofiada, digamos assim. Madre Teresa de Calcutá, em termos de caridade, ela era hipertrofiadíssima. Fisicamente era isso daqui, né? Não estou desmerecendo ela. Fisicamente ela era muito
magra, frágil, tinha alguns problemas de saúde. Irmã Dulce tinha 30% dos pulmões, mas a capacidade dela de fazer o bem supera a minha capacidade de fazer o bem. Eu que tenho uma saúde disparadamente muito melhor do que a que ela tinha quando ela fazia tudo que ela fazia. Entende? Espiritualmente ela é hipertrofiadíssima, irmã Dulce. Então, pelo batismo a gente ganha a capacidade de ir se desenvolvendo espiritualmente. Sacramento. É legal, né? É legal. Pois é. E aí devemos nos despojar daquilo que há de mal em nós. Tanto que tem alguns autores que falam que... Eu me recordo especificamente de um, que é o padre Luiz Fernando Sintra, que curiosamente é um dos padres mais chegados do Ítalo. É um dos que ele citou no retiro de carnaval. Ele disse que teve um momento da vida dele que estava muito ruim, se eu não me engano, de saúde. E aí, para ele manter a vida de oração dele, ele contou com a ajuda de dois padres amigos dele. Um deles é o padre Luiz Fernando Sintra, que ele citou. Ele escreveu um livro chamado Mortificar-se, Como e Porquê, que eu indico a todo mundo para entender o que é esse pilar penitência barra mortificação, que é a oração, penitência e caridade, né? A gente pode encontrar com outras palavras também, né? Contemplação, oração. Penitência, mortificação. Caridade, amor, bondade. Mas essas mesmas três coisas, né? Engraçado que existe uma conexão simbólica desses três pilares da gente trabalhar a graça em nós com as três pessoas da Santíssima Trindade. Oração, Espírito Santo. Caridade, amor, Deus Pai, Deus é amor. Penitência, quem da Santíssima Trindade se fez penitente por nós? Cristo. Pois é, né? Conexões simbólicas, sinais, fortes sinais. Tá, devemos nos despojar do que há de mal em nós. E o Luiz Fernando Sintra, esse padre da Opus Dei, fala de uma forma maravilhosa. Nesse livro, algumas coisas, e uma delas é que, apesar de popularmente ter se chamado mortificação, poderia talvez, melhor ainda, se chamar vivificação, porque esse esforço para que eu mortifique minhas más inclinações e o mal que há em mim, esse esforço para morrer para o que há de pior em mim, na verdade é para que Cristo vive em mim. Para que Cristo vive em mim, tal como São Paulo fala, eu não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, eu preciso morrer para o que há de pior em mim. É nesse sentido que Nosso Senhor fala, todo aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nesse exatíssimo sentido. Para bem vivermos essa consagração, temos que levar essa vida de trabalho em nós mesmos a sério. A sério. E a própria Virgem Maria vai nos ajudar maravilhosamente, porque a Virgem Maria é a Virgem das Dores. Se tem alguém que sabe o que é ter um coração penitente, é a Virgem Maria. Ela pode nos pegar como a mãe pela mão e nos ajudar a ter cada vez menos medo do sofrimento, de mexer onde a gente precisa mexer, de reordenar o nosso coração, de fazer as renúncias que a gente precisa fazer para levar uma vida mais plena e mais coerente com a verdade. Mais coerente com a verdade. Com a realidade mais profunda das coisas. Né? E aí, quarta verdade fundamental que São Luís nos apresenta. Artigo 4º. Temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. Assim como não podemos olhar diretamente o sol, precisamos ver a perfeição de Deus em sua mais bela criatura para imitar a Cristo, a Virgem Maria. Cristo não é suficiente?
Totalmente, totalmente. Mas é muito mais fácil entender a Cristo quando a gente olha para quem foi Cristo ao longo da história na vida dos santos. Quantas pessoas olharam para São Francisco de Assis e viram Cristo nele? São José Maria Escrivá e viram Cristo nele. Olharam para São João Maria Vianney e viram Cristo nele. E por aí vai. Então, neste sentido de perfeição do amor, sede perfeitos como o Pai do Céu é perfeito, a santidade é a perfeição do amor, da caridade, especificamente. Não é uma perfeição estética, senão Madre Teresa de Calcutá não dava para ser santa, e eu não estou desmerecendo ela, mas, mais uma vez, do ponto de vista humano, muitas coisas que o mundo aprecia, em que Madre Teresa de Calcutá se destacava? Nada, mas por que ela era uma pessoa tão destacada? Por toda a beleza interior gigantesca que ela tinha, pelo amor enorme que ela tinha. Madre Teresa de Calcutá era linda, lindíssima, lindíssima. Mas ela não, num outro sentido. Digamos que ela nunca ganharia um concurso de Miss Índia, Miss Universo. Convenhamos, né? Mas nesse sentido de perfeição do amor, a santidade não é uma perfeição estética, não é uma inerrância. O critério de perfeição, que é a santidade, ser perfeitos como o Pai do Céu é perfeito, é o amor perfeito, o amar com amor ágape, amar com amor ágape. Tal como Cristo nos amou, tal como Cristo nos amou. Para nós entendermos melhor Cristo, convém muito olhar para a vida dos santos que viveram isso, viveram esse mandamento, né? Tipo, até mesmo como estudo de casa. No ambiente empresarial, não há os estudos de caso, essa empresa foi bem sucedida por causa disso, por causa disso. O Elon Musk foi bem sucedido por causa disso, por causa disso. Padrões de sucesso, etc e tal. Comportamentos, o que eles faziam, por que eles foram tão longe. Então, por que o Bill Gates é o Bill Gates, o Steven Jobs e tudo mais. Então, isso é uma secularização do que o que a gente deveria fazer com os santos. Tomar eles como grandes referenciais e tentar entender a forma deles enxergarem a vida, deles enxergarem as coisas, deles viverem e aprender com eles, para a gente também ir longe, muito longe, não é? Então, o que se faz com esses bilionários, grandes empreendedores bem-sucedidos é uma versão secularizada do que a gente deveria fazer com os santos. Mas, para além desse sentido, de eles mediarem para a gente o como vivermos como Cristo viveu, na nossa circunstância particular e na nossa individualidade, na nossa singularidade, nós necessitamos também de um medianeiro junto a Jesus, porque, olha, nós não temos tanta moral com Deus quanto a gente gostaria e quanto Deus gostaria que a gente tivesse. Deus nos ama e muito, e quanto mais confiamos nele, mais fácil conseguir tudo que a gente precisa conseguir e viver tudo que a gente precisa viver, né? Mas a gente não tá com essa bola toda. E tem quem esteja com essa bola toda. Os nossos amigos santos. Os nossos amigos santos. E a Virgem Maria de modo destacado. De modo destacado. Tanto é que eu me esqueci o nome daquele utensílio, daquele item que a gente usa na liturgia, que o padre coloca a Eucaristia dentro dele.
como se fosse uma pequena bandeja. E aí ele eleva junto com o cálice. Mas aquilo ali vem desde os tempos da igreja primitiva. Oi? Não, patena é o tecido. Quando alguém ia oferecer algo ao imperador, buscava oferecer no melhor possível, né? Digamos, na melhor embalagem possível. No melhor recipiente possível. O próprio recipiente que está aportando a coisa aumenta a dignidade do presente. Uma bela embalagem deixa o presente muito mais bonito. Um jantar muito bem feito, muito bem caprichado, né? É uma delícia. Só que numa mesa muito bem feita, num ambiente melhor ainda, pô, fica até mais gostoso. Então, uma das coisas que ajudavam as pessoas a oferecerem algo para os imperadores e os imperadores aceitarem, né, o Império Romano, era o recipiente com que aquilo era levado, né, como presente, porque alguns deles eram terrivelmente tiranos. E aí, sei lá, alguém poderia oferecer algo de bom para eles e eles simplesmente pá! Não é? Mas muitos santos reconhecem na Virgem Maria esse recipiente perfeito não somente porque ela portou Cristo, mas para tudo aquilo que formos oferecer a Cristo, oferecermos à Virgem Maria e pedirmos para ela mesma oferecer a Cristo. Olha, o pouco que eu ofereço a Cristo é uma coisa, mas o pouco que a Virgem Maria oferece a Cristo, isso é grande coisa, por menor que seja o que ela oferece. Então a Virgem Maria é comparada pelos santos com aquele item litúrgico que carrega a Eucaristia, sabe? Que é dourado, remetendo ao ouro. Às vezes é de ouro, né? Mas porque para Deus, o sacrifício da missa que está sendo oferecido a Deus tem que ser oferecido da melhor forma possível, né? Não vai oferecer num copinho de vidro. Não, num cálice belíssimo. É o sangue de Cristo. E você não vai oferecer em cima de um pedaço de papelão o corpo de Cristo, né? Não. E é isso, a Virgem Maria é uma grande medianeira nossa, nesse sentido. Tudo que nós vamos fazer de bom para oferecer a Deus, nós oferecemos à Virgem Maria agora, para que ela ofereça a Cristo por nós. Por nós. Por nós. E assim a oferta feita a Deus seja muito mais agradável a Ele. Muito mais agradável a Ele. Claro que Deus não é aquele tirano que vê o povo querendo, talvez oprimido, mas mesmo assim oferecendo algo ao imperador, e o imperador, não gostei. Deus não é isso, nem de longe. Nem de longe, mas ainda assim, que coisa maravilhosa agradar ao nosso Deus que nos ama tanto. E como nós podemos agradá-lo ainda mais se o que a gente tem a oferecer para ele seja a Virgem Maria quem nos ofereça, quem o ofereça, né? A Virgem Maria se torna a nossa medianeira. Aí a gente começa a entender, né, como a Virgem Maria pode ser nossa medianeira junto ao único medianeiro. Porque se trata de agradar a Cristo. Porque a Virgem Maria tem moral com Cristo. Pegaram o espírito da coisa? Aí São Luís fala, assim como não podemos olhar diretamente o sol, precisamos ver a perfeição de Deus em sua mais bela criatura para imitar a Cristo. Pois é.
E aí vamos à quinta e última verdade fundamental dessa devoção à Santíssima Virgem. Ah, sim, só um adendo a essa quarta, que é temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro que é Jesus Cristo. Um dos compromissos que fazemos após a consagração é não oferecer mais as coisas diretamente a Deus, mas oferecer a Virgem Maria para que ela ofereça a Deus. A gente vai rezar, pede a intercessão da Virgem Maria. A gente vai fazer algo, pede a intercessão da Virgem Maria. A Virgem Maria nos acompanhando em tudo. Ela se torna uma presença constante no nosso dia, na nossa vida, uma presença amorosa. Presença de mãe. Muito bom. Nossa, não sabia disso. Muito importante. Pois é. Como a Virgem Maria, todos os nossos méritos espirituais, por nós mesmos, nós somos incapazes de ter méritos espirituais. E a própria Virgem Maria é incapaz de ter méritos espirituais por ela mesma, porque ela é uma criatura. Quer dizer, ela é uma criatura imaculada. Então, ela já nasceu na estaca zero, ela não nasceu no negativo, como a gente nasce, sabe? Então, em certo sentido, sim. Mas, ainda assim, ela precisa de Deus. Cooperar com Deus, precisou de Deus para cooperar com Deus, né? Para alcançar essa dignidade espiritual que ela tem, que lhe foi dada. Não foi 100% dada por Deus, mas foi uma colaboração com a graça de Deus também. A Virgem Maria não nasceu santa, digamos assim, 100% pronta. Até porque ela nasceu um bebê. Ela não nasceu com as capacidades cognitivas bem desenvolvidas, que a gente só desenvolve depois, né? Mas ela estava no ápice espiritual de tudo que a idade dela permitia em cada idade, cada momento da vida dela. Porém, à medida em que ela foi crescendo e amadurecendo fisicamente, psicologicamente, também foi espiritualmente, né? Crescendo em santidade. O próprio Cristo ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Ao terceiro, e graça diante de Deus e dos homens. Também assim foi com a Virgem Maria. Entendem? E. Vixe, momento de dislexia, perdão. Temos necessidade de um medianeiro junto ao próprio Cristo. Ah, sim, ok. Méritos espirituais. Só que, pelo sangue derramado de Cristo na cruz e pelo batismo, quando a gente não está em estado de pecado, quando a gente está auxiliado pela graça dos sacramentos, a gente recebe de Deus a capacidade de desenvolver mérito espiritual. Essa é uma das capacidades que agora ela tem, capacidade de desenvolver mérito espiritual. Mérito moral humano, ela já tinha bastante, mas espiritual está capaz de desenvolver muito mais agora, por causa da graça do batismo. Por causa da graça do batismo. E essa é uma das coisas com que a gente vai contar no grande dia, na hora de prestar contas diante de Deus. O que você fez com a vida que eu te dei? Né? Lembram da parábola dos talentos? Pois é. Quais são seus méritos? Tipo, o que você fez com aquilo que eu te dei? E acontece que, se a gente cai em pecado, a gente perde os méritos espirituais que a gente tinha. Olha que lástima, que miséria. A gente pode ter feito bem pra caramba, a gente pode ter feito coisas maravilhosas, mas a gente vai lá e faz merda, a gente vai lá e cospe na cara de Cristo, indiretamente. Tudo vai por água abaixo. Tudo vai por água abaixo. A gente peca terrivelmente. Mas
esses méritos espirituais podem ser guardados se eles não forem nossos. Se eles não forem nossos. E aí é que está essa verdade, essa última verdade fundamental aqui. É muito difícil conservar as graças e os tesouros recebidos de Deus. Primeiro porque nossa natureza humana é débil. Deus nos dá a graça. Sei lá, Deus nos dá uma inspiração maravilhosa. O Espírito Santo nos dá uma inspiração. E se a gente for sanguíneo, isso é terrível. É especialmente terrível para os sanguíneos. E o próprio padre Paulo Ricardo falou que com ele isso acontece muito frequentemente. E por isso, ele tem um costume já de muito tempo. Ó, teve uma inspiração maravilhosa, anota, papel. Alguma inspiração de Deus, papel. Porque senão a gente pode, uau, meu Deus, muito obrigado, meu Senhor. Daqui a pouco esqueci a graça que Deus me deu. Então tem a nossa falha humana, né? Tipo, nossa imperfeição humana. Isso acontece muito mesmo. E às vezes, assim, é tão claro o que você tá ali na mente que você se garante de que você não vai esquecer. Mas isso. Mas Né? você esquece. Cara, isso já aconteceu tantas vezes comigo. Time Padre Paulo Ricardo aqui, né? Do cara. Hemorragia 1. Time PPR, né? Pois é. Mas, para além dessas falhas, que não são pecados, mas são erro humano, né? Isso não é um pecado. Eu não escolhi isso. Eu não escolhi esquecer a inspiração de Deus. Muito pelo contrário, eu queria preservar para o resto da vida. Não é assim que funciona? Mas eu vou lá e esqueço. Para além disso que é falha humana, tem o que é muito mais do que falha humana, tem o que é o pecado. O pecado faz a gente regredir ao estado de pecador. Por mais avançado que a gente esteja, se a gente está em estado de pecado, a gente é um pecador. Confere? Confere. E aí a gente pode ir acumulando muitas graças ao longo do caminho, mas a gente perder elas. Porém, se essas graças que a gente for acumulando, a gente não for acumulando para a gente, se isso tudo for parar na mão de alguém, porque vamos usar uma outra analogia tosca, mas que faz muito sentido e que alguns santos usam até. Então não é tão tosca assim. Tosca é quando vem de mim. Contabilidade espiritual. Eu recebi um salário. Eu não guardei esse salário, ou seja, coloquei em outras mãos. Botei nas mãos do banco, do governo, de quem quer que seja. Enfim, não botei em outro lugar, eu vou torrar isso, velho. Eu vou torrar isso. Se eu não crio essa disciplina de colocar num outro lugar e depois separar, né, para um investimento, etc e tal, que amanhã possa me possibilitar, quem sabe, viver de renda passiva. Mas se eu não separo aquilo que eu adquiri, se não vai parar em outras mãos, eu vou torrar. Se vai ficar nas minhas mãos, aquilo provavelmente vai ser torrado, né? Vai ser torrado. Então, isso é básico de educação financeira. Guarde logo. Primeira coisa que você faz com o dinheiro que você recebeu do mês. Você paga suas contas? Não. Guarda uma fatia. Guarda uma fatia logo. Pré-definida. Depois de fazer os cálculos, estipular lá, né? Fazer seu planejamento financeiro. Primeira coisa, não é pagar dívida. É, ó, opa, essa parte aqui não existe. Essa parte não está nas minhas mãos. Essa parte, eu só tenho essa outra parte aqui. Mas esse pedaço aqui não existe. Tá lá, guardado. Vai ficar lá casando e se reproduzindo. Se multiplicando. Ou pelo menos lá quieto na dele, né? Então, de uma forma parecida,
quando os nossos méritos espirituais adquiridos, né, pelo bem que a gente faz, e o mérito espiritual a gente adquire quando eu rezo pelo bem de alguém, quando eu faço bem a alguém, quando eu faço uma penitência por alguém ou por mim mesmo, quando eu renuncio a um mal, quando eu venço uma tentação, tudo isso é mérito espiritual. Eu vou adquirindo um saldo cada vez mais positivo, sabe? Digamos assim, nas coisas espirituais. Vou ganhando moral com Deus. E mérito espiritual. Se vocês pudessem, eu falei isso na primeira formação também. Se vocês tivessem numa situação muito difícil de vida, seja de saúde, seja lá o que for, ou alguém que vocês amam, se vocês pudessem pedir somente para uma pessoa rezar por vocês, vocês iam pedir para mim ou para a irmã Dulce rezar por vocês, sabendo que a pessoa vai rezar com todo o carinho do mundo, mas somente uma. Óbvio que vocês vão pedir irmã Dulce. É sempre bom contar com o máximo de pessoas possíveis, né? Querendo o bem da gente e rezando pelo bem da gente. Mas óbvio que irmã Dulce, por quê? Porque ela tem muito mais mérito espiritual com Deus, né? Mérito espiritual. Então esse mérito espiritual, a gente muito facilmente pode perder ele. Só que a consagração faz com que nós demos tudo que é nosso à Virgem Maria. Então, uma vez que eu perca as coisas, os méritos espirituais que eu adquiri nisso, naquilo ali, olha, eu posso ter perdido o estado de graça, mas o mérito espiritual não, porque em primeiro lugar ele não é meu, é da Virgem Maria. Digamos que a Virgem Maria é esse grande banco de mérito espiritual na vida da gente. Só que a gente bota lá, a gente não pode tirar. Não pode tirar. E ela não necessariamente vai aplicar o que está ali na gente. Pode ser que tenha alguém precisando mais ainda, algum filho dela que esteja precisando mais ainda. Não importa. Importa que, uma vez que nós nos consagramos à Virgem Maria e buscamos viver fielmente essa consagração, já é verdade que um bom devoto à Virgem Maria, um cristão, tem a Virgem Maria como uma defensora, né? Como uma advogada. Quem dirá um consagrado que deu tudo que é dele à Virgem Maria, colocou tudo nas mãos da Virgem Maria. Na hora que Deus, como na parábola dos talentos, for prestar contas, o que você fez com a vida que eu te dei, com as graças que eu te dei, com os bons amigos que eu te dei, com os sacramentos que eu te dei, com todas as oportunidades que eu te dei. O que você fez com isso? A Virgem Maria. A Virgem Maria vai estar do nosso lado. Do nosso lado. Vai estar do nosso lado de uma forma toda especial. Mostrando. Não somente os nossos méritos serão apresentados, mas serão apresentados pela própria Virgem Maria. Pela própria Virgem Maria. E aí a gente volta àquele negócio de que a dignidade do presente está muito no recipiente, né? Também. Ou se ela aplicou nas outras pessoas, sei lá, em alguém que está no outro lado do mundo, quase morrendo e se converte no finalzinho da vida, aplicar um mérito espiritual naquilo ali. Quando a gente ora e faz penitência pela conversão de alguém, a gente está tentando empenhar mérito espiritual naquilo, né? A gente está tentando alcançar o coração de Deus, puxar ele para essa intenção particular, né? Então, a gente está tentando atrair Deus para aquilo, né? Conquistar o coração de Deus para aquela causa particular. Então, pode ser que a Virgem Maria tenha, digamos assim, torrado tudo que a gente tem de espiritualmente conquistado na nossa vida
em outras pessoas, em outras vidas, gente que a gente nem conhece, mas que graças a isso a gente ajudou. Graças a isso a gente ajudou. A gente ajudou a salvação de almas que a gente talvez só saiba na outra vida. Então, ainda que a gente não tenha muito o que apresentar, a Virgem Maria vai nos apresentar. Não, esse daqui é meu. Esse daqui é meu. Morreu em estado de graça. É meu consagrado, foi meu servo. Tropeçou bastante, errou bastante, mas perseverou em ser meu fiel filho e escravo. Esse vem comigo. Esse está aqui comigo. Entendem? É maravilhoso. É muito difícil conservar as graças e os tesouros recebidos de Deus. A Virgem Maria guardará para nós e por nós, seja aplicado na nossa vida ou não. Pois agora, como tudo que somos e temos, essas graças são dela, agora pela consagração. E Deus não mais nos dá, já que nada podemos ter, mas dá à Virgem Maria. E, portanto, dá com maior alegria. Se eu não sou mais meu, digamos assim, eu não sou mais meu, nem tenho nada para mim, eu sou da Virgem Maria e tudo é dela. Então, quando Deus vai despejar uma graça na minha vida, tecnicamente ele não está dando isso necessariamente só para mim, está dando a Virgem Maria. Vai dar com mais alegria e com mais fartura. Com mais alegria e com mais fartura. Especialmente à medida em que eu for fiel à Virgem Maria. Porque aí eu realmente me torno a extensão do reino da Virgem Maria. Aí Deus vai dar com fartura mesmo as graças. Pois é, pois é. Parece um bom negócio para vocês, essa tal de consagração pelo método de São Luís? Sem dúvida alguma. Não tenho dúvida. Para mim tem sido, viu? Sou um péssimo consagrado, um péssimo devoto da Virgem Maria, mas ainda assim, meu Deus do céu, que seria de mim sem ela? E como valeu a pena? Como vale a pena ser dela? Como vale a pena ser da Virgem Maria? Eu já disse na primeira formação, mas é importante frisar isso sempre, porque tem gente que começa a se preparar para a consagração e para, e trava, e fica com aquela tentação, mas eu não estou preparado. Olha, uma preparação básica tem que ter, né? A gente, inclusive, faz os exercícios espirituais, tem que estar em estado de graça, poder comungar, né? Porque a consagração envolve a comunhão. Mas eu não me consagro porque eu sou digno, mas para me tornar digno. A consagração não é um distintivo. Eu sou consagrado à Virgem Maria. Não. Como aqueles que os militares colocam, né? Aquelas medalhas. Sou um consagrado à Virgem Maria. Não, ela é um meio, um meio para a gente chegar a um determinado fim. A gente não se consagra por ser digno, mas para se tornar digno, aprendendo na escola da Virgem Maria, nossa mãe, rainha, senhora, mestra e dona. E é importante dar ênfase nisso. Eu não me consagrei porque eu sou o bonzão. Eu posso me consagrar, eu sou uma pessoa espiritualmente diferenciada, eu posso me consagrar. Não é assim. Não é assim. Não existe isso. Ninguém é digno. Ninguém é digno de ser escravo da Virgem Maria. Vejam o que Santa Isabel falou, sendo que ela era prima da Virgem Maria. Como posso receber a mãe do meu Salvador? Né? Que indigno.
O João Batista falou de Cristo. Não sou digno nem de desamarrar a sandália dele. A gente é digno de quê em relação à Virgem Maria? A gente não é digno nem de ser escravo da Virgem Maria. A gente não é digno da Eucaristia que a gente recebe. A gente não recebe porque a gente merece, porque a gente precisa, porque Deus quer e deseja ardentemente. Desiderum desiderável, que está lá na Vulgata, em latim. Desejei desejosamente. Redundância, né? Mas foi o meio que Cristo usou para falar com a ênfase muito maior. Eu desejei ardentemente cear esta Páscoa convosco. Quinta-feira da Paixão, instituição do sacramento da Eucaristia. Eu desejei ardentemente essa Páscoa, porque foi a Páscoa em que ele instituiu o sacramento que fez com que, apesar dele ter ido para o céu e ter nos deixado, ficar e não ter nos deixado de modo algum. E mais, a Virgem Maria foi constituída com uma dignidade única. Quem é que pode dizer que portou o corpo de Cristo em si mesmo? Eu, porque eu comungo. Vejam a graça especialíssima que Deus deu à Virgem Maria, única, irrepetível, de algum modo ele quis dar para a gente também. Cristo, ele praticamente só tem o DNA da Virgem Maria. Eu tenho o DNA do meu pai e da minha mãe. Mas geneticamente falando, o que é Cristo? Cristo é a Virgem Maria, geneticamente falando. Né? Homem, óbvio, totalmente, mas código genético, né? Então, a Virgem Maria portou Cristo nela mesma. E ela possui uma união, até mesmo fisiológica, única com Cristo. Porém, o corpo de Cristo que a gente recebe também se torna uma união até mesmo fisiológica, única com a gente. Única. De modo que a carne de Cristo se torna presente na minha carne. O sangue de Cristo começa a correr nas minhas veias. Pois é. Não sei se vocês pararam para pensar nisso alguma vez, mas a Eucaristia é Deus dando a nós uma dignidade que ele deu à Virgem Maria. Pois é, pois é. Aquela dignidade toda única dela. Toda única dela. Ô, louco, hein? Mas é isso, meus queridos. Alguma dúvida? Por enquanto não, meu irmão. Muito obrigado. Agora falta o quinto. Sim. Falta o quinto o quê? A quinta parte, esqueci agora. Você vai concluir. Ah, essa foi o último. A última verdade fundamental. Perfeito, perfeito. Pois são 5 verdades fundamentais. Elas estão no PDF dos exercícios? Ou Ah, nos exercícios espirituais. Você está falando dos exercícios preparatórios, né? Sim, então onde as verdades que você está falando? Tratado da verdadeira devoção. Tá, perfeito. Obrigado. Capítulo 2. Vou anotar aqui para eu consultar. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Caso não tenham dúvidas, meus queridos, a gente pode encerrar por aqui, mas caso tenham, é uma honra imerecida poder favorecê-los. Honra toda nossa. Muito obrigado, meu irmão. Bem, alguém mais? Então vamos lá, né? Começamos com oração e encerramos com oração. Pedindo que a Virgem Maria interceda por nós
oferecendo nossos corações de filhos e agora cada vez mais próximos de sermos escravos, oferecendo a ela o nosso coração, para que ela cuide dele e possa ordená-lo para Deus, para as coisas boas, que seja um coração cada vez mais fiado na bondade, na pureza, na virtude e na força. Que não paremos nas tentações, que não paremos no desânimo e sempre busquemos cada vez mais ir mais fundo em intimidade com Deus e intimidade com a Virgem Maria, por meio dela, né? Sobretudo que seja feita a vontade de Deus em nossa vida. Quero apresentar à Virgem Maria também a situação de saúde de Yuri, nosso amigo, de meu tio Joaquim, que está numa situação de saúde bastante complicada, e meu irmão mais velho também, que está lutando contra o câncer. Os nossos amigos que carecem de conversão. E nossas vocações particulares. Tudo aos pés da Virgem Maria, a nossa mãezinha muito amada e muito amável. Pelas boas intenções dos nossos corações também. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. Para mais vos agradar, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus e nossa, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E é isso aí, meus queridos. Obrigada, Silas. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Nada. Fico feliz em ser útil. Qualquer coisa me procure em privado ou no próprio grupo mesmo. Se tiverem alguma dúvida, porque vai que alguém tem a mesma, né? Ou ainda não tinha, mas em algum momento iria ter, e aí vocês antecipam a dúvida da pessoa. Ah, que bom que alguém, né? Então, seguimos juntos. Contem sempre com as minhas orações. Rezem por mim, rezem por essa turma de consagração, tá bem? Perfeito, pode deixar. Vamos que vamos. Tá bem. Bom domingo para todos. Bom restinho de domingo. Bom domingo. Boa semana. Feliz Páscoa, hein? Feliz Tchau, Páscoa. Maria. Valeu, Silas. Tchau, valeu. Ellen. Forte abraço.